Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Seguinte, vamos falar do segundo reinado, beleza? Depois daquele monte de confusão, de liberal, de não sei o que, centralizador e tudo mais, o Brasil ele começa a se consolidar, logicamente, politicamente, né, pela administração de Dom Pedro II, tá certo? E sua coroação. Dom Pedro, que ele era muito respeitado, tinha uma visão de política, sabia lidar com o pessoal, certo? Apesar de em determinados momentos ter perdido um pouco, né, de apoio de determinadas pessoas próximas a ele. Mas tudo é complicado no meio da política, né, pessoal? Então, vê só, certo? Dom Pedro, ele já entrou numa mutreta, certo? Como tem no livro de vocês, certo? Certo? Foi o que? O golpe da maioridade. Aí você, professor, mas como? Porque é o seguinte, a maioridade é com 18 anos, mas os caras mexeram uns pauzinhos lá, certo? Pra Dom Pedro assumir o reinado. Desculpa. Antes, certo? Dos 18 anos. Ele entrou com 14 anos. Beleza? Então, nesses 10, 20, 40 anos aí de governo, vamos embora, a gente tem três momentos, certo? A gente tem a consolidação, certo, do império dele, de 1840 a 1850, o auge, em 1850 a 1870, e nós temos a decadência, né, que é de 1870 a 1889. Tá certo? Bom, com o fim da Guerra do Paraguai, certo? E outros detalhes aí que eu vou falar no próximo vídeo, ele perdeu um pouco do apoio das elites, dos militares, da igreja. Bom, mas enfim, aconteceu, como eu estava dizendo agora, certo? Uma descentralização política. No caso, agora, certo? Os liberais mantinham, certo, seu discurso, mas de novo entravam as lutas entre liberais e conservadores. Aí por quê? Porque os liberais, já sabe, os liberais eram os caboclos que queriam uma mudança e tal, os conservadores já com um antigo sistema e tudo mais, certo? Tanto é que num determinado momento das eleições, certo, os liberais, certo, que tinham ajudado no golpe da maioridade, eles obrigavam as pessoas a votar neles, certo, debaixo de porrada. Tanto é que as eleições eram as eleições do cacete, porque olha, era pau em 1840, certo? Só que Dom Pedro depois descobriu esse negócio aí, olha, morgou essas ideiazinhas dos caras, certo? Que lógico, os conservadores ficaram na revolta, certo? Daí Dom Pedro foi mais esperto. Ele pensou e disse, rapaz, se eu não apaziguar a situação aqui, o negócio vai desandar, beleza? Então o que é que eles fizeram? Ele fez uma política de revezamento, ou seja, olha, hoje é tu, amanhã é fulano, depois é cicrano e depois escranchando. Tá entendendo, né, pessoal? Ou seja, essa alternância ajudava a equilibrar a política no Brasil, certo? E até, é porque assim, né, vocês sabem e vocês entendem que, ou seja, o cara que é imperador, o governante, ou fulano, ou beltrano, ou cicrano, ele faz o que quer, certo? Então, diferentemente dos outros sistemas parlamentaristas, certo? Que onde o povo escolhe, certo, o dirigente do parlamento ou o primeiro-ministro, como acontece em outros países, e o governante, através de eleições, etc e tal, ele reúne parlamento. Só que fez ao contrário, certo?
ele escolhia o chefe e o povo escolhia seus parlamentares. Certo? Beleza? Não. Ou seja, se os parlamentares não fossem do gosto dele, não estivessem trabalhando da forma que ele queria, ele dissolvia a Assembleia e convocava novas eleições. Então o povo passou digamos, né? O povo, ou a elite, enfim, as pessoas passaram a votar ou escolher quem mais se adequasse, digamos assim, né, aos interesses de Dom Pedro. Tá certo? Outra fase aí, outro momento do governo foi um alinhamento político, certo? Ou seja, quem apoiava quem, certo? Né? De um lado os caras, do outro. Por exemplo, os conservadores apoiavam proprietários de terras, burocratas e grandes comerciantes, né? Na Bahia, Pernambuco e no Rio de Janeiro, certo? Já os liberais apoiavam os proprietários rurais e profissionais liberais. Mas não sei se vocês estão percebendo. Dois nomes apareceram aí, quer dizer, um nome apareceu aí. Ó, decore isso aí, ó. Grandes proprietários rurais. Te lembra aí? O Brasil ainda era agroexportador, tá certo? Depois ele começa a se industrializar, a coisa realmente andar, né? Enquanto o mundo todo estava na Revolução Industrial, os cabos aqui ainda estavam, enfim, né? Plantando um monte de coisa. Beleza? Os liberais, certo? Ainda defendiam, certo? Certo? As liberdades individuais e a autonomia das províncias. Bom, Dom Pedro ficava meio assim, mas enfim, certo? E inevitavelmente, certo? Isso era um processo que estava acontecendo no mundo todo, não tinha como segurar aqui no Brasil, certo? Que era o surgimento do sentimento, do desejo de nós entrarmos no sistema republicano, certo? Inclusive, outra coisa que tirou o apoio de Dom Pedro, certo? Fora o exército, a igreja, enfim, foram os grandes proprietários de terra, porque daqui a pouco, no caso, certo? A escravidão ela vai ser abolida. Então, ou seja, os caras vão ter que ver como é que vai funcionar as coisas, certo? Daqui a pouco eu digo quem substituiu os caras. Daí, por conta dessas atitudes, né, de Dom Pedro, surge uma revolta separatista, uma das separatistas que aconteceram no Brasil, certo? Surge uma nova revolta, ou seja, a Revolução Praeira, em 1848, em Recife. No caso, essa é uma das últimas revoltas, assim, né? No nosso momento, assim. Uma coisa também que marcou, né? Como eu tinha falado, que o Brasil era agroexportador, certo? É a consolidação do café. Antes era o açúcar. No caso, a bola da vez agora é o café. Inclusive, o povo aqui ganhou muita grana com isso. Sabiam? Não? E fica sabendo. O café daqui, rapaz, ia para a Europa. O café daqui ia para a França, ia para os Estados Unidos, ia para os cambau a 4. Mundo afora. Inclusive ganhou grandes prêmios. E não sei se vocês sabem, mas aqui, certo? Nós tínhamos trem, nós tínhamos linhas de trem, certo? Para levar as coisas daqui para outros lugares. Tá certo? A plantação começou no Pará e no Rio de Janeiro, certo? Mas ela realmente se consolidou em São Paulo, certo? No leste de São Paulo. Vamos embora, daqui a pouco eu digo. Certo? E essa questão do Rio de Janeiro, ele ter se desenvolvido também, porque ele ficava próximo, né? Tinha essa proximidade, né, ao porto e tudo mais, certo? A produção se instalou com plantation, né? Lembra desse nome? Plantation. Ou seja,
grandes lotes de terra, certo? No sistema de plantation e monocultura, ou seja, um produto só, certo? Então, os pequenos e médios produtores, certo? Que inclusive foram ganhando grande influência, ou seja, todo mundo começou a ganhar uma graninha, beleza? Garanhões, ó, se liga aí, certo? O café era um artigo de importação para Estados Unidos, para a França. O Sudeste se torna hegemônico, certo? Na economia do Brasil, ou seja, lá para a banda lá, São Paulo, lembra que eu disse? Aí, ou seja, o café e o... começa essa rivalidade, digamos assim, né? Entre o café e o açúcar. O açúcar, ele tinha diminuído seu digamos, seu patamar, ou como é que eu vou dizer? Os grandes investimentos nessa área agora passavam para o café, certo? No caso, nesse meio de caminho aqui, começa um processo de decadência, né? Que é aquele negócio. Ou seja, como é que se diz? Quem não se diversificou seus negócios, certo? Deu bronca. Inclusive, nessa época, né, começaram a construção de várias linhas de trem. Inclusive, eu disse a vocês que aqui em Garanhuns tinha, certo? Mas, certo, um dos motivos para esses problemas na economia, certo, foi a região limitada. Não tinha mais terra no Vale do Paraná, ou no Vale do Paraíba, para plantar. E São Paulo continuava de boa, certo? A erosão, o empobrecimento da terra, porque, não sei se vocês lembram, lá atrás, no 7º ano, certo? Mas também isso é usado muito hoje em dia, certo? Que é o descanso da terra. Ou seja, tu plantou aqui, certo? Quando você colher aqui, você vai deixar essa parte da terra descansar e vai plantar nessa aqui. Só que não. Ou seja, a pressa, né? A pressa e também a própria economia, né? Punjante nesse momento, né? Ela fazia com que os caras plantassem e como é que se diz? O terreno, ele vai empobrecendo, vai ficando fraco, certo? Outra coisa, não tinha, como eu estava dizendo, sim, não tinha tempo para a terra descansar, pô. Outro fator, certo, foi o encarecimento da mão de obra escrava. Ou seja, quem tinha escravo agora era caro, meu filho. O negócio ficou difícil. Aí, com a abolição, eu tinha dito antes que dizer a vocês, quem começou a trabalhar, certo, nas grandes lavouras e tudo mais, certo, foram os imigrantes, né? Principalmente italianos, mas também judeus. Há um certo tempo atrás, né, japoneses vieram para cá, vários povos vieram para aqui e começaram a trabalhar nessas lavouras, certo? Como eu tinha dito, só para reforçar, várias estradas de ferro foram construídas para diminuir as distâncias entre um lugar e outro, por conta que era muito distante. Então, para o escoamento da produção, certo? Ou seja, para você levar sua produção, fazer andar, para ela ser importada, você precisava de linhas de ferro. Beleza? E daí as coisas começaram a se diversificar. Outras coisas foram surgindo. Ou seja, certo? O açúcar, né, que não era hegemônico, mas ainda continuava rendendo, né, uma grana para o pessoal,
Quem entrava agora também era o algodão, certo? E a borracha, certo? Então você pode ver que começou essa diversificação dos negócios. Sair dessa situação de monocultura, certo? Para diversificar seus negócios. E muitas dessas indústrias ou determinadas empresas ou indústrias, certo? Elas eram financiadas com determinada fatia dos lucros dos grandes cafeicultores, certo? Mas nesse embate aí, só para, como é que eu vou dizer, reforçar, né? Quem saiu ganhando, que no caso, né, era muito forte nessa questão da importação, era São Paulo, tá certo? E o café foi forte até, digamos, até 1930, começou uma queda, uma decadência, porque os caras deixaram de comprar aqui, começaram a comprar em Cuba e entre outros lugares, certo? E uma grande crise se instalou aqui, né, no setor, por conta da crise de 1999. Lembra? Beleza, afetou o mundo inteiro, pessoal. Certo? Então, meus queridos, por enquanto, por hoje é só, pessoal. Abraço, saudade. Espero que tenha dado uma clareada aí. Mas ainda falta alguns detalhes. Na próxima aula a gente vê. Tchau. Abraço.